Sabe aquela pergunta que a gente às vezes se faz, de manhã cedinho ou num fim de tarde? Por que os pássaros cantam? Pois é, a resposta pode ser muito mais profunda do que a gente imagina. Existe uma parábola linda que conta essa história, e ela fala muito sobre gratidão. Então, vamos lá. Essa pergunta que parece tão simples, na verdade abre as portas para uma jornada. Uma história que começa com sofrimento, passa por uma ajuda que vem do alto e termina, claro, em alegria. Não é só sobre biologia, sabe? É sobre o porquê de existir melodia no mundo. Para a gente entender o canto, a gente precisa primeiro entender o silêncio. Ou melhor, o som que vinha antes dele. Era uma época de muita, mas muita dificuldade. Imagina só, um mundo onde as aves já tinham esse dom incrível de voar, de cruzar os céus, mas faltava uma coisa básica, fundamental. Elas não sabiam construir um lar. Elas podiam voar livremente, mas na hora de descansar, não tinham um lugar seguro. A vida era perigosa. Pensa bem, os ovos, que eram uma promessa de futuro, ficavam ali, largados no chão. Qualquer serpente, qualquer bicho podia pegar. Às vezes um animal maior passava e pisava sem nem ver. Os filhotes nasciam sem proteção nenhuma. Era uma luta diária constante, só para sobreviver. E com toda essa luta, o som que ecoava pela natureza não era o de canto. Era de choro. Uma tristeza que dava para sentir, sabe? Uma tristeza coletiva de quem vive com medo o tempo todo. Mas é como dizem, né? No ponto mais baixo, no desespero total, às vezes surge a esperança. E foi um momento de união e fé que mudou o rumo de tudo. Cansadas de tanto sofrimento, todas as aves, de todos os tipos, de todos os tamanhos, se juntaram. Num grande ato de desespero, mas também de muita fé, elas decidiram levar essa dor direto ao Criador. Elas iam pedir ajuda. E olha só que interessante o pedido delas. Um pedido super direto, super sincero. Elas não pediram poder nem nada grandioso. O que elas queriam era o básico, a segurança para poder criar os filhos e a dignidade de ter um lar. E a resposta veio. Primeiro, Deus enviou anjos do céu. E esses anjos não resolveram tudo com mágica, não. Eles ensinaram. Com toda a paciência, mostraram como construir ninhos. O João de Barro aprendeu a usar o barro, outros aprenderam a trançar os gravetos. E com esse conhecimento, finalmente veio a segurança que elas tanto sonhavam. A partir daí, gente, tudo mudou. Com a segurança garantida, a forma como as aves se expressavam se transformou completamente. Aquele choro deu lugar a uma coisa totalmente nova. A mudança é nítida, né? É um antes e depois. Onde antes tinha só choro e medo, agora tem canto e gratidão. A vulnerabilidade de antes virou segurança. A vida delas foi transformada da água para o vinho. E aqui está o ponto central da história toda. O canto dos pássaros não é só um barulhinho qualquer. Ele tem um propósito. É um ato intencional. É a linguagem que eles encontraram para dizer muito obrigado. É um louvor, uma canção de gratidão pela casa, pela proteção. E o mais bonito é que esse louvor não é uma coisa de vez em quando. Virou o modo de vida deles. Eles cantam de manhã para celebrar o novo dia, cantam à tarde. E sim, alguns cantam até de noite, de madrugada. Segundo a parábola, cada som, até o da coruja na escuridão, é um hino de gratidão. É uma história linda sobre os pássaros. Mas e a gente? O que a gente aprende com isso? É aqui que a parábola vira um espelho, uma lição para todos nós. A história, no fim das contas, não é só sobre passarinhos. O canto deles é um lembrete constante. Toda vez que a gente escuta um pássaro cantar, é como se a natureza estivesse nos cutucando, sabe? Nos convidando a parar um pouco e pensar nas nossas próprias bênçãos. E essa ideia de gratidão não é nova. Ela está em textos muito antigos e sagrados. O Salmo 150, por exemplo, termina com um chamado que é a cara dessa história dos pássaros. Se tem fôlego, se está vivo, então louve. É uma instrução para toda a criação. E tem outro salmo, o 113, que parece que foi escrito para essa parábola. Do mesmo jeito que Deus ajudou as aves que não tinham nada a construir seus ninhos, esse texto fala sobre como ele levanta quem está por baixo. É uma mensagem de esperança, de que a ajuda chega e transforma desespero em dignidade. Mas o que significa exatamente ter fôlego? É muito mais do que só o ar entrando e saindo. Na língua original, a palavra para fôlego, neshama, tem a ver com a própria alma. Cada respiração é, na verdade, um sopro de vida. É um presente que a gente recebe a cada segundo, sem parar.
Pensa comigo um instante. A gente nem precisa mandar os pulmões funcionarem, eles simplesmente funcionam. É um milagre silencioso acontecendo agora mesmo, nos mantendo de pé. É uma força que luta pela vida dentro de nós. E por esse milagre que nunca para, a instrução é bem simples. Louve, agradeça. E é assim que a melodia dos pássaros nos traz até aqui, a essa reflexão. Na próxima vez que um canto de passarinho chamar a atenção, talvez essa história venha à mente. E com ela, uma pergunta. Se o canto deles é gratidão, pelo que um coração pode ser grato hoje?